Vamos conversar um pouco sobre o que é que está acontecendo na Argentina e como que essas informações podem ser úteis para nós brasileiros que buscamos construir capital de forma global. Fala pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e estratégias de internacionalização. Então se você gosta de algum desses conteúdos que é do interesse de quem quer prosperar financeiramente, considere se inscrever aqui no canal e ativar o botão do sininho para receber uma notificação todas as vezes que sair conteúdo novo por aqui. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que os teus amigos vão gostar do conteúdo também. E é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. E hoje eu resolvi conversar com vocês um pouco sobre a situação da Argentina, porque muitas vezes é justamente quando a gente vê a história de um outro país, como que a economia dele se desenvolve, que desperta na gente um insight sobre a importância da gente ter uma conduta antifrágil para proteger o nosso patrimônio. A importância da gente diversificar os nossos investimentos, os nossos negócios também, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque na teoria é fácil, todo mundo consegue prestar atenção de como que isso aí é importante. Mas é bom ver na prática, olhando preferencialmente não pra gente, como que isso aí realmente pode impactar. E o caso da Argentina é bastante curioso. Você provavelmente já sabe que o país está em crise. Já se deparou com algumas manchetes, como essa aí na tela, que menciona sobre a crise perpétua da Argentina, ou ainda sobre como que jovens argentinos tentando fugir da crise estão se estabelecendo no Brasil. Provavelmente você já viu notícias sobre a possibilidade da Argentina dar o calote na dívida que possui com o FMI, ou ainda sobre a inflação da Argentina tá disparada, passando aí da casa dos 40% nos últimos tempos. Isso provavelmente já nem mais te surpreende. Agora, o curioso é que muitas pessoas não sabem sobre o passado da Argentina, não sabem que a Argentina já foi um dos países mais ricos do planeta. De 1853 a 1949, a Argentina tinha uma constituição com as mesmas bases e fundamentos da Constituição americana. Era uma Constituição aí que protegia os direitos individuais, a vida, a propriedade e a liberdade, uma Constituição de cunho liberal. Isso, somado ao fato de que a Argentina tinha uma terra bastante fértil, propícia para agricultura e para agropecuária, atraíram diversos investidores estrangeiros ao longo de muitos anos. Como consequência, a Argentina se tornou um país muito rico. E quando eu falo muito rico, é muito rico mesmo. Para você ter uma ideia, entre 1899 a 1917, a Argentina cresceu a uma taxa média anual de insanos 7,7%. Em 1910, a Argentina já era um dos países que mais exportava para todo o mundo. Estava em 8º no ranking global. Em 1920, Buenos Aires já era a maior cidade da América Latina e a 3ª maior de todo o continente americano, atrás apenas de Chicago e de Nova York. Realmente as coisas por lá estavam bombando e bombando muito. A Argentina estava entre os povos mais ricos de todo o planeta, com uma renda per capita que já era superior à da França, da Austrália, do Canadá, da Inglaterra e da Suíça. A renda per capita de um argentino era equivalente a 70% da renda de um estadunidense. E tudo isso começou a mudar a partir da crise de 1929. A Argentina exportava muito para todo o planeta e com os seus principais compradores sem dinheiro, em crise, a crise chegou aos nossos hermanos também. Agora, o ponto é que a Argentina começou a degringolar de vez mesmo, foi lá por volta de 1940, que eles decidiram optar por uns novos trilhos de política. Eles adotaram o peronismo. Isso aí provavelmente foi a cartada final que fez com que a crise se estendesse por lá até os dias de hoje.
Para quem não sabe, o peronismo é um modelo político que teve grande influência do fascismo de Mussolini, principalmente nessa questão aí de ter um Estado forte belicamente, grande, inchado, onipresente na economia. E como consequência dessa nova guinada política da Argentina, foram instaladas diversas medidas protecionistas à economia de lá, que até então era liberal. Aquela constituição liberal foi trocada por uma nova, de caráter estatizante. O funcionalismo público ali na década de 40 aumentou bastante, praticamente dobrou. Os gastos do Estado também, o aumento de impostos também. As leis que intervêm na gestão de empresas e da economia também cresceu bastante. E como consequência, ficou muito mais difícil para o empreendedor lá na Argentina conseguir prosperar lidando com tamanha burocracia. E mais, isso aí também representou a fuga de capital estrangeiro do país e o início do problema deles com a inflação. A economia da Argentina começou a degringolar. Se no início do século XX a renda per capita de um argentino era equivalente a 70% da renda de um norte-americano, no início do século XXI a renda per capita deles caiu para apenas 15% da renda de um norte-americano. Se antigamente se utilizava lá na Europa a expressão tão rico quanto um argentino para se referir a uma pessoa muito rica, atualmente mais da metade da população da Argentina já se encontra na pobreza. E para a gente ter uma dimensão de quão aguda é essa crise econômica na Argentina, um dos termômetros que a gente pode analisar é a inflação, que realmente é estarrecedora. Em 1991, a relação entre um peso argentino e um dólar era 1:3. Mas como você pode ver aí na tela, desde então o dólar começou a disparar em relação aos pesos argentinos. Hoje, um dólar já compra 96 pesos argentinos, mas esses 96 pesos é em relação à cotação oficial do dólar. O fato é que eles lá estão tentando congelar o preço do dólar. E se a gente for ver a cotação não oficial, aquela que realmente é praticada na economia, nas praças da Argentina, a gente vai ver o Blue Dollar. Esse, por sua vez, o dólar de mercado, o dólar paralelo, já chega a insanos 175, como você pode ver nesse site que eu deixei aí na tela. E o que mais me assusta nesses números é ver como que o peso argentino engatou a quinta marcha e resolveu se desvalorizar ainda mais nos últimos 10 anos. Veja aqui na tela que em 2013 o peso argentino tinha relação de 1:5 com o dólar argentino, assim como tem hoje o real com o dólar. Aí em 2018 já estava 1:20 pesos, ou seja, bastaram 5 anos para que um dólar deixasse de comprar apenas 5 pesos e passasse a comprar 20 pesos. E em menos de 10 anos, um dólar já compra mais de 96 pesos. Isso se você for olhar aí pela cotação oficial. Se for olhar pela cotação extraoficial, um dólar já compra 180. Isso significa que quem em 2013, que é tipo ontem, tinha todas as reservas da vida em peso, sei lá, 1 milhão de pesos, na época tinha por volta de 200 mil dólares. Mas hoje tem apenas por volta de 10 mil dólares. Por conta da inflação dos pesos, eles viram todo aquele patrimônio construído em uma vida, se mantidos em peso, virando pó. Imagine, isso poderia acontecer com o Brasil. Em 5 anos, em 8 anos, o real sair dessa relação de 1:5 para ir para uma relação de 1:20, depois para uma relação de 1:180 ou 1:96 que seja. Isso realmente é um mal que pode nos afligir. Mas veja, embora isso possa acontecer com o Brasil, eu não acho que isso seja provável de acontecer. A nossa economia, ela é realmente bastante diferente da Argentina. Isso não significa que eu não deva me precaver. Afinal, o argentino que viu ali o peso sair de 1:5 para 1:180 em poucos anos, com certeza não imaginava que isso ia acontecer. O argentino, que era mais rico que um suíço na hora que começou a construir a fortuna dele também. E a mesma lógica pode ser vista na Venezuela. Muita gente não sabe, mas por lá, nos anos 70, eles tinham o maior poder de compra de toda a América Latina. O poder de compra deles chegava a ser 3 vezes maior do que o de um brasileiro. E desde então, eles foram por água abaixo. Hoje a moeda deles não vale mais nada. Quem se aposentou na moeda de lá, hoje em dia é possível até que esteja passando fome. E aí a gente já se encaminha para o ponto-chave desse vídeo, que na verdade são 2. O primeiro deles eu já comecei a te adiantar, que é te mostrar sobre a importância de diversificar.
Com certeza, o venezuelano que investia lá numa previdência privada local, num fundo de investimento local, fundos imobiliários, em ações da bolsa deles lá, não imaginava que a simples falta de diversificação, de ter patrimônio fora do país em que ele nasceu, causaria um cenário tão catastrófico para ele. Da mesma maneira, nós, brasileiros, também acreditamos que o Brasil não vai passar por algo tão catastrófico assim. Agora, a gente precisa estar preparado para tudo que vier. A gente precisa ter essa postura de investidor antifrágil se a gente quiser perpetuar o nosso patrimônio para os nossos netos, para os nossos bisnetos. A gente precisa saber que o Brasil é um país emergente, é um país instável, sim, e está preparado para o que der e vier. Essa é uma das principais importâncias de internacionalizar. Quem diria os nossos irmãos argentinos e venezuelanos? E o segundo ponto-chave que eu quero chegar com toda essa história é te mostrar que a Argentina pode ser um bom lugar para se morar. Isso mesmo, claro, não para você começar a vida lá e ganhar em pesos argentinos, mas naquela ideia que a gente sempre fala aqui no canal de construir um capital de forma global, de ganhar em moeda forte, ter o custo de vida em moeda fraca, a Argentina pode sim ser uma boa alternativa. Por exemplo, se você trabalha remotamente no conforto da sua casa para uma empresa americana que te paga em dólares, que seja o salário mínimo de lá, que é por volta de $1.000 nos Estados Unidos, depende do estado e tudo mais, mas que seja $1.000. Você com esse dinheiro aqui no Brasil, isso aí já é uns R$5.000 e pouco. Excelente, você tem um ótimo poder de compra. Muito mais talvez do que você teria se estivesse por lá. Agora, se você está na Argentina, esse teu poder de compra vai ser ainda maior. O Brasil está barato em relação ao mundo, com o real com a relação de 1 para 5 com o dólar. A Argentina está ainda mais barata do que o Brasil, com o peso argentino na relação de 1 para 180 com o dólar. Ou que seja 1 para 96, aí como reza a cotação oficial. Claro, o teu poder de compra também não vai ser nessa mesma proporção da diferença da moeda. Os preços na economia tendem a se corrigir. Mas ainda assim, Buenos Aires é uma cidade muito mais barata do que São Paulo, por exemplo, como você pode extrair desse site aí na tela, que usou a cotação oficial do peso para fazer a comparação, ou seja, 1 para 96, e ainda assim chegou à conclusão de que o custo de vida em São Paulo é 30% mais caro do que em Buenos Aires. A moradia em São Paulo chega a ser 37% mais cara e os custos com transporte 57%. E ainda que com o passar do tempo os problemas da Argentina tendam a se agravar, principalmente se ela continuar seguindo nesse caminho de protecionismo que ela tem trilhado ao longo dos últimos, 80 anos e que parece que vai continuar assim por mais algum tempo, conforme a gente pode ver pelos presidentes que têm sido eleitos, se ela continuar nesse caminho, é bem provável que a pobreza lá vai aumentar, os impostos também, a crise econômica. Mas, hoje em dia, há de se convir, a Argentina, Buenos Aires, ainda se parece muito mais com o Brasil, São Paulo, do que com Caracas.